para o Senhor. Oh, glória! Toda honra, toda glória, toda exaltação seja para o Senhor neste lugar. Amém? Glória a Deus. Que bom. Mais uma quinta-feira. Quinta-feira da unção. Aleluia. Glória a Deus. E eu sou grata a Deus por estar aqui na minha casa. Aleluia. Tendo o privilégio do meu pastor ter me escolhido para estar aqui trazendo a palavra do Senhor, né? Obrigado, pastor, por estar aqui. Toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. Amém? Mas nosso Deus é bom. Amém? Nosso Deus é bom. Glória a Deus. E eu creio que esse é um culto de vitória. Você crê? Você crê? E eu estava pedindo ao Senhor uma palavra para trazer para esse culto. E o Senhor disse: olha, filha, eu tenho uma palavra para o meu povo, porque sou eu que conheço a necessidade do meu povo. E eu quero que você sente aí no teu lugar. Mas eu quero que você sente dando melhor glória para Deus. Porque Deus é bom. E você está aqui neste lugar por causa dele. Amém? Pessoal aí de casa, a paz do Senhor, meus amados. Deus também tem uma palavra para o teu coração. Você está aí, mas você não está à toa. Você não ligou aí sua televisão, você não entrou aí no YouTube por acaso. Não, você está aí porque Deus reservou esta palavra para você também. Em nome de Jesus, fica aí, continua aí, porque Deus, através desta palavra, tem vitória para a tua vida. Queridos, sem perca de tempo, pega aí sua Bíblia, seu smartphone, aonde é que você costuma aí ler a palavra do Senhor? Abra aí no livro de Lucas. Livro de Lucas, capítulo 8. Capítulo 8. Do versículo 24. Capítulo 8, versículo 24. Vamos meditar nessa passagem, uma passagem bastante conhecida. Foi essa passagem que Deus colocou no meu coração. Mas eu amo a Bíblia, eu amo Jesus, porque a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. E a cada dia que o Senhor fala conosco através da sua palavra, o Senhor transforma esta palavra de acordo com as nossas necessidades. Aleluia. Vocês acharam a palavra do Senhor? Amém? Aqueles que não achar a escola bíblica. Oh, glória a Deus. Brincadeira, gente. E diz assim a palavra do Senhor para mim e para você nesta noite. E aproximando-se de Jesus, né, você vai dizer, aproximando-se dele, despertaram-lhe dizendo: Mestre, mestre, vamos morrer. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água. E estes cessaram e veio a calmaria. Amém? Você pode aí dizer no seu lugar: veio a calmaria. Mas dessa maneira aí, eu acho que você está falando do mesmo jeito aqui que os discípulos, quando importunaram o mestre porque ele estava dormindo e achou que ia morrer. Veio a calmaria. Não. Você vai falar aí para a sua alma, você vai olhar aí para dentro de si de uma maneira aí como profeta, e você vai olhar agora para você e vai dizer: veio a calmaria. Aleluia, glória a Deus.
porque está vindo calmaria para a tua vida. Glória a Deus, aleluia. Queridos, quando nós nos deparamos aqui com essa passagem, nós vamos ver aqui Jesus acalmando uma situação inesperada na vida dos apóstolos. A Bíblia vai nos contar que um certo dia, Jesus entrou em um barco, convidando os seus discípulos para passar para um outro lado. Vai ter tradução que vai dizer que ele convidou para passar para outra margem do lago ou do rio. Mas eu gosto de trabalhar, eu gosto de meditar nessa passagem que diz que Jesus convidou os discípulos a entrar num barco para passar para o outro lado. E a Bíblia vai dizer que assim eles partiram. Eles foram junto com Jesus. E ali, enquanto eles estavam navegando, Jesus dormiu, porque Jesus estava cansado. Ele já vinha de outras missões. Ele já vinha de outras viagens missionárias, onde os discípulos também estavam com Jesus. E já tinham visto os milagres e maravilhas e prodígios aonde Jesus já tinha feito. Porque onde Jesus passava, Jesus fazia os milagres, Jesus curava, Jesus libertava, Jesus sarava. E os discípulos sempre os acompanhando via o movimento que Jesus causava. E a Bíblia vai dizer que naquele dia caiu um vendaval. E vai enfatizar que foi uma grande tempestade sobre aquele lago, sobre aquele barco. E começou a encher o barco de água. Começou, eu imagino, o barco, os discípulos dentro, conversando um com o outro. Jesus dormindo na polpa do barco. E eles olhando um para o outro, de repente começa a tempestade, coisa inesperada. E eles começam, a ficarem aterrorizados, amedrontados diante do que estava acontecendo. Porque deixe eu abrir um parênteses aqui na ministração. Existem tempestades na minha e na tua vida. Existem situações na nossa vida que chega no de repente. Tem ventos que chegam nas nossas vidas que a gente nem sabe como ele chegou, mas ele chega. E não é porque nós estamos em Cristo Jesus que nós vamos ser livres dos dias maus. Porque o dia mau chega para qualquer um. Ele bate assim na porta, cheguei. E a gente tem que estar preparado. E nessa mensagem que eu quero trazer para você, nós vamos entender como se comportar diante do dia mau. Porque se comportar no dia bem, todo mundo é crente. Eu quero saber se comportar e ser crente, de dar testemunho, e do outro olhar e dizer, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus. É quando o dia mau chega nas nossas portas, chega nas nossas vidas. Então, o dia mau chega para mim, chega para você, porque é bíblico. A palavra do Senhor vai nos dizer, no mundo tereis aflições, não é assim? Mas tende bom ânimo, Jesus está dizendo em outra palavra, o quê? Ei, aguenta, tende bom ânimo, aguenta aí, passa pela situação, dando glória a Deus e aleluia. Eu estava, antes de entrar aqui, eu estava meditando e lembrando de um hino que diz, questiona ou adora.
questiona ou adora. Ou tu reclama ou tu murmura. A escolha é tua. A escolha vai ser sua mediante o dia mau. Aquele que é sábio, ele vai adorar. Aquele que não é sábio, ele vai questionar. Então, o que é que acontece? O Senhor já deu o recado para mim e para você. Olha, vai ter dia que não vai ser bom. Vai ter dia que vai ser mal. Vai ter dia que vai ter uma tempestade aí no teu barco e que tu vai ter que continuar dentro do barco. Porque se tu pular no barco, eu não tenho negócio com aquele que sai do barco. Eu tenho negócio com aquele que continua dentro do barco. Aleluia. Glória a Deus. E aquele que saiu do barco tem que voltar para o barco. Porque Jesus, ele tem negócio com quem está dentro do barco. Glória a Deus. E aí ele disse, olha, no mundo eu já estou te dizendo. Tu vai ter aflição, vai ter dia que o negócio não vai estar bom. Vai ter dia que o vento vai soprar. Vai ter dia que o vento vai ser, né? Vai ser um vento impetuoso. Mas lembra de uma coisa. Eu te fiz uma promessa. Eu disse que todos os dias eu estarei contigo. Aleluia, glória a Deus. Se é para aplaudir, vamos aplaudir, né? Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus, porque não sou eu que estou falando, é a Bíblia que diz. Todos os dias ele diz, olha, todos os dias eu estou contigo. No dia bom eu estou contigo, no dia mau eu também estou. Aleluia. Aí a Bíblia vai dizer o quê? Que esses homens começaram a temer, porque viram a água entrar no barco. E começaram a temer e foi espiar para Jesus. E eles começaram a olhar para Jesus. E quando eles olharam para Jesus, eles viram Jesus dormindo. Que é isso? Jesus dormindo. E agora? Quem pode nos ajudar está dormindo. Os caras andavam com Jesus. É igual a mim e a você. Nós temos Jesus na vida. Mas parece que quando o dia mau chega na nossa vida, a gente esquece que Jesus está lado a lado conosco. A gente esquece que Jesus disse que todos os dias, está conosco. Até no ano bissexto. Meu Deus, que Jesus sábio. Mas a gente esquece. Um probleminha é capaz de fazer a gente esquecer das promessas que outrora Jesus nos fez. E a gente começa a se amedrontar, a se aterrorizar quando chega a tempestade na minha e na tua vida. Tem gente que coloca as mãos até na cabeça. Eu imagino Pedro aqui dentro do barco colocando a mão na cabeça, querendo pular. A Bíblia não fala, mas eu estou imaginando aqui com meu pensamento já fértil, querendo pular do barco e dizendo, eu vou nadando. Eu vou nadando porque eu acho que eu chego primeiro. E outros questionando, mas Jesus nos chamou. Jesus não disse que a gente ia passar para o outro lado. Peraí, como é que a gente vai passar para o outro lado? Aí começa a murmuração. Aí começam os questionamentos. Mas por que isso? Por que aquilo? Não é assim? Não é assim? Jesus, quando nos faz um convite, Jesus, quando nos chama, que a gente começa a passar pelos problemas, as situações, né? As situações difíceis da vida, a gente começa logo a quê? A questionar. Se eu soubesse que era assim, depois que eu fui crente, ficou tudo mais difícil. Depois que eu entrei nessa igreja, foi uma irmã que veio testemunhar. Depois que eu entrei nessa igreja, tudo piorou. Depois que eu fui crente, as coisas apertaram, ficaram assim. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Os discípulos não estavam entendendo
que eles estavam apenas na metade do caminho. E na metade é o processo. Na metade do caminho, para se chegar do outro lado, tem um processo. Mas depois que passa o processo, vem a calmaria, vem a bonança, aleluia, glória a Deus, aleluia. E aí eles se levantam, olha para Jesus dormindo e acha que Jesus está esquecendo da situação. Está esquecendo do que vai acontecer. Está esquecendo ali, ó. Dormiu, esqueceu de tudo, morreu. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Não é porque Jesus não falou com você diante dessa situação, que Ele não sabe, que Ele não está a par do que você está passando, não. Ei, não é assim não. Jesus, Ele sabe muito bem do que você está passando. Ele já ouviu a tua oração. A primeira oração que você fez contando a situação, Ele já ouviu. Acalma o teu coração. Não precisa ficar orando repetidamente, não. Vai fazer o seguinte, muda a oração agora. Começa a agradecer. Antes de acontecer, Patrícia, isso. Começa agora a agradecer. Começa a oração diferente. Começa a ver com os olhos da fé o que ainda não aconteceu. Provoque agora o teu milagre pela fé. Aleluia. E aí aqueles homens ficaram: Jesus, mestre, será que tu não vê que nós estamos para morrer? Porque Jesus estava dormindo. Quando Jesus está em silêncio, mesmo Jesus em silêncio, Ele está trabalhando ao meu e teu favor. Não é porque Ele está em silêncio que Ele virou as costas para você, não. Ei, tem coisas que Ele não precisa dizer a você e a mim do que Ele vai fazer, não. Porque se Ele disser, a gente para no meio do caminho. Jesus, porque o Senhor não me disse que se eu entrasse no barquinho para ir para o outro lado, ia ter uma tempestade? Porque se eu te dissesse, tu não vinha. Se Ele dissesse o que José ia passar, José não ia querer. Jesus ia dizer: deixa eu aqui mesmo. Se Ele dissesse o que Davi ia passar, Davi não ia querer, ia dizer: deixa eu aqui mesmo, por trás das malhadas, escondido, que eu não quero não, deixa eu aqui, Jesus. Está entendendo que tem coisas que Jesus não precisa dizer a mim e a você do que vai acontecer? Está entendendo que Jesus não precisa dizer o que vai acontecer no meio do caminho? Tem coisas que é mistério para Deus, porque se Ele contar a mim e a você, nós não vamos suportar o processo, e aí não vai se cumprir a promessa que Ele tem na minha e na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Eu acho que só o irmão e mais alguns que entenderam. Glória a Deus, aleluia. Porque Ele está dizendo assim: olha filho, se eu te contar o que vai acontecer, para que tu passe para o outro lado, porque do outro lado é onde tem a promessa. Se eu te contar que no meio, né, do início até o outro lado, vai ter uma travessia, e nessa travessia vai ter uma tempestade. Tu vai querer parar no meio do caminho. Tu vai querer pular do barco. Tu não vai nem querer entrar no barco. Mas sobre a tua vida há uma promessa. E não importa o barquinho que vai te levar. Importa é que você vai chegar do outro lado. E que no outro lado vai ter calmaria. Do outro lado vai ter bonança. Aleluia. Do outro lado tem cumprimento da promessa na tua casa, no teu casamento, na vida dos teus filhos. Glória a Deus, aleluia. Mestre, nós vamos morrer, vai nada. Jesus olhando, dizendo: oh, homens de pouca fé, tu acha que eu colocaria vocês aqui para morrer? Vocês acham que Jesus permitiria vocês passar por essa situação para deixar vocês morrerem? Que é isso? Jesus não permite um fardo, não permite uma situação
Não permite um problema a qual você não possa e não consiga suportar. Aleluia. Se eu fosse você, eu já estava dando glória. Porque eu saberia que este problema, essa situação que você está passando, não é para a sua morte, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. Glória a Deus. Eu já estava, meu filho era falando em mistério, já estava glorificando a Deus. Sabe por quê? Porque eu sabia que essa situação, o Senhor está dizendo que tem jeito. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, tem jeito. Lucas 1:37 vai dizer: porque para Deus nada é impossível. Nada. Isso aí que você está passando é só um processo para você chegar na vitória. É só um processo. Aleluia. É só um processo. Você está no meio do caminho. É por isso que o Senhor te trouxe aqui para dizer: não pare. Não pare. Está chegando e falta pouco. Só mais um pouquinho de tempo. E o que há de vir tardará. Não tardará. Aleluia. Vai se cumprir, diz o Senhor. Homens de pouca fé. Homens de pouca fé, diz o Senhor. Imediatamente a Bíblia diz que ele se levantou. Olha que Jesus lindo. A Bíblia vai dizer que ele se levanta. E quando ele se levanta, imediatamente ele vai resolver a situação. Uma já entendeu ali, glória a Deus, eu gosto disso, eu gosto de crente antenado. Você está entendendo que Jesus está aqui? Porque a Bíblia diz: onde tiver 2 ou mais reunidos no seu nome, ele se faz presente. Então Jesus está se levantando hoje aqui. Jesus está no meio de nós. E quando ele se levanta para resolver a situação. Aleluia! A Bíblia diz que imediatamente ele se levantou no barco. Eita, meu Deus. Ele se levantou no barco. E ele se levantou, foi para resolver a situação. Ele só olhou para aqueles homens e já repreendeu. Homens de pouca fé. Mas imediatamente ele já foi resolvendo a situação. Espera aí, o que é que está precisando? A onda sucumbindo. O vento revolto. Pega aí agora o mistério. Aí Jesus fez o quê? Resolveu a situação. Só que ele resolveu de uma só vez. Olha que Jesus é capaz. Ele resolveu 2 situações. Eita, glória a Deus. Em uma só vez, Jesus resolveu 2 situações. Eita, glória. Esse povo é tímido, é pastor? Porque se fosse eu, meu Deus, eu já estava dando glória a Deus. Porque eu sabia que Jesus já estava resolvendo a minha. Em uma situação, Jesus estava dizendo: eu resolvi, foi 2 casos. Ei, eu quero te dizer: não importa quantas situações você tem para Jesus resolver. Jesus está dizendo: eu vou resolver. E ponto final. Sabe o que ele fez? Ele acalmou, foi o vento, meu filho, e repreendeu. O vento repreendeu o mar. Disse: olha a onda, volta para o teu lugar, mar. Olha, vento, para de ser impetuoso. Porque quem está falando é Jesus. Quem está dando a ordem é Jesus. É Jesus. É Jesus de Nazaré. Aquele que pode todas as coisas. Aquele que pode. Aquele que faz. Aquele que é o dono do mundo. Aquele que veio. Aquele que criou. Aleluia. Glória a Deus. Ele vai acalmar essa tempestade que você está passando. Ele vai resolver essa situação. Eita, Jesus se levantou, meu filho. Jesus está se levantando hoje para acalmar essa tempestade que você está passando. Não é à toa que você chegou aqui na Igreja Batista El Shaddai. Talvez você nem vinha, mas o Espírito Santo de Deus disse: vai lá, porque eu vou resolver a tua causa, diz o Senhor neste lugar. Aleluia, glória a Deus. E aí a Bíblia disse que ele aquietou a fúria da água e acalmou o vento. E depois que ele dá a ordem, depois que ele resolve,
os 2 problemas que estavam impedindo daquele barco continuar a travessia para chegar do outro lado, a Bíblia diz que aconteceu a calmaria. Eita glória, eita glória, eu já estou entendendo, Jesus. Eu já estou entendendo. Se você não está entendendo, eu vou repetir para você. Eu vou repetir. Olha, depois que Jesus der o vento, depois que Jesus acalmar a onda, a tempestade, Jesus está dizendo: se prepare para viver a calmaria. Se prepare para viver a calmaria. Vai chegar calmaria na tua casa. Vai chegar calmaria no teu trabalho. Vai chegar calmaria no meio da tua parentela. Tu vai viver a paz que excede todo entendimento. O Senhor está dizendo: se prepara para viver a calmaria, porque depois dessa tempestade vai ter calmaria, vai ter bonança. Vai ter bonança, diz o Senhor. Se prepara, porque tu vai estar aqui dando o teu culto de ação de graça. Prepara aí, prepara a festa. Prepara a festa, porque crente gosta de festa, viu? Prepara, se é para Jesus, faz o melhor. Aleluia, glória a Deus. Porque Jesus está dizendo: eu vou acalmar, vou botar tudo no lugar. E tu vai ver a calmaria, vai se acalmar, viu? E Jesus está mandando dizer: ainda esta semana, alguém chegou aqui, alguém chegou aqui dizendo: Senhor, não aguento mais, eu não aguento mais a situação dentro da minha casa. E o Senhor mandou dizer: ainda esta semana eu estarei acalmando o vento dentro da tua casa, e tu verás a minha glória dentro do teu lar. Se tu crês, tu verás a minha glória, assim diz o Senhor. Aleluia, glória a Deus. E para finalizar, aqueles homens ficaram tão maravilhados, mesmo já tendo visto tantos milagres, tantas maravilhas. Eles ficaram tão maravilhados que eles olharam para a situação, olharam para o que Jesus fez, e eles olham para ali, e eles disseram um para o outro: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é este? Quem é este, minha irmã? Quem é este, meu irmão? Quem é esta, igreja, que até o vento e o mar lhe obedece? Aleluia! E a Bíblia diz que eles ficaram maravilhados com o que viram. E eu digo para você: este é Jesus de Nazaré. Este é Jesus, aquele que pode, aquele que faz, aquele que cura, aquele que sara, aquele que acalma, aquele que te trouxe hoje para mostrar. Ele não precisa mostrar, mas ele faz, e ele mostra que ele tem poder sobre todas as coisas, e que para isso que você está passando, esta tempestade não é nada, mas que é necessário você colocar e confiar e colocar nas mãos dele. E ele te convida nesta noite a passar para o outro lado, porque no outro lado tem bonança, no outro lado tem calmaria, do lado de lá tem medo, o outro lado tem dúvida, tem insatisfação. O lado que os discípulos estavam tem medo, tem desconforto, tem desconfiança, tem insatisfação. Mas do lado que Jesus quer te levar, o outro lado tem calmaria,
tem paz, tem vitória. E eu te convido agora a você ficar de pé.